Bom dia a todos, vereadores presentes, aos professores que estão acompanhando pela transmissão. E eu sou Andréa Braguin e estou como presidente do Fundeb. Solicitei a palavra porque hoje seria a nossa reunião ordinária, às 14h30. E nós antecipamos essa reunião para fazê-la às 7h30, justamente para poder deliberar o posicionamento do Conselho a respeito de alguns projetos que está tramitando aqui na Câmara. Bom, um deles, senhor presidente, às vezes eu me excedo 5 minutos, porque é um projeto muito complexo e exige uma explanação, justamente porque eu perdi um pouco das discussões aqui, mas já me sinalizaram algumas dúvidas que talvez eu possa esclarecer. Então, depois da minha fala, me coloco à disposição para esclarecer alguma dúvida de vocês. Hoje, a nossa reunião ela tinha como pauta deliberar, primeiramente, sobre um ofício recebido pelo vereador Jus Pelizaro, questionando o posicionamento do Fundeb a respeito da contratação da plataforma. É um projeto que, mais uma vez, parece que virou rotina, não foi consultado e nem passado pelos conselhos, nem pelo CME e nem pelo Fundeb, na qual é o investimento feito pelos 30% da verba do Fundeb. Então, nós não fomos consultados. Então, hoje, nós convidamos o Augusto Almeida, que faz parte do Departamento de Compras da Secretaria, para trazer esclarecimento sobre essa plataforma. E ele trouxe uma explanação de um planejamento para essa plataforma e trouxe todos os esclarecimentos que os conselheiros pediram. E, no final, nós deliberamos o nosso posicionamento sobre esse projeto, que foi a seguinte deliberação. Além de sermos contra um projeto vir, mais uma vez, por regime de urgência, sem passar pelos conselhos, sem ter uma discussão para os que realmente interessa, que é o chão da escola, nós também achamos meio imprudente um gasto tão alto com uma plataforma que não se é conhecida pela eficácia. Nós sabemos que é um projeto de muita relevância. Hoje, depois da pandemia, nós consideramos que a tecnologia não volta mais, é daqui para frente, nós vamos precisar. Mas nós conseguimos ver alguns detalhes que é muito importante que vocês observem antes de aprovar esse projeto. Porque nós temos várias experiências nas redes municipais, vereadores mais antigos puderam comprovar, de projetos de tecnologia abandonados nas escolas. Nós temos salas de informáticas com vários computadores abandonados, sem manutenção, porque hoje a educação ela depende da manutenção da prefeitura no geral. Nós não temos um departamento de manutenção de tecnologia que faz com que essas tecnologias nas escolas estejam funcionando. Então, nós temos salas de informáticas com computadores abandonados, sem manutenção e sem uso. Então, nós não temos um projeto que trata essa manutenção para que a gente contrate uma outra plataforma com investimento tão alto, sendo que os que já passaram não estão funcionando. Nós consideramos essas licenças, que no total dá... Quantos, Tid? 252 licenças. Ele explicou que essa contratação é mensal, e por aluno, que todo aluno teria essa licença. E que as licenças para os profissionais, elas não entram no orçamento, não são pagas. E foi sugerido pelo Conselho, então, que esse projeto deveria ter um cuidado para não aprovação, porque é um projeto que deveria ser experimentado. Então, a sugestão do Conselho é que não se aprove para que essa licitação seja feita, porque não é possível experimentar e ver se dá certo. Então, a gente sugere que, em vez de 251 licenças, esse projeto seja feito como um projeto piloto. Por exemplo, escolha-se uma escola, faz as licenças de acordo com o número de alunos daquela escola
e ver se dá certo. E, posteriormente, se der certo, amplia para as outras escolas. Porque é um investimento milionário sem a constatação se isso vai dar certo. A plataforma, ela não é um bem físico, ela é uma plataforma online, onde o aluno vai poder acessar de casa, da escola. Mas e a nossa realidade vivida agora na pandemia, onde a maioria das nossas crianças não tem internet em casa? Como é possível isso dar certo com um gasto milionário, sendo que a gente tem que ter cuidado? Hoje o Fundeb, ele é uma verba carimbada que nós temos que ter muito zelo pelo seu uso. Então, nós não podemos arriscar com um projeto tão caro sem saber se vai dar certo ou não. E vocês aprovando essa dotação, ele já é a abertura para a licitação. E essa licitação já será feita nessa totalidade. Então, vejam, não tem volta. Então, eu acredito, e o posicionamento do Conselho, é que se abra uma discussão e se a Secretaria da Educação propõe um novo formato, que seria a sugestão do Conselho, um formato de projeto piloto. Bom, a respeito desse projeto, o nosso posicionamento é esse. O segundo item da nossa pauta foi falado sobre as compras dos notebooks, que já foi aprovada, mas nós tínhamos algumas dúvidas, inclusive alguns vereadores também tinham essa dúvida, e nós conseguimos esclarecer, que foi a questão das compras do notebook em peças, e não por dinheiro. Não sei se eu estou sendo clara, que antes poderia ter um formato, um dos vereadores questionou, por que não trabalhar essa questão do notebook por reembolso, né? O profissional comprava o notebook e apresentava a nota fiscal para reembolso. Isso configuraria na Lei 173 como benefício. Então, teve o impedimento desse formato. Por isso, não foi possível. Então, optou-se para a compra das peças. E, na nossa reunião, esteve presente um técnico de informática que, passadas as configurações dessas peças, nos tranquilizou dizendo que é uma peça que tem configurações atualizadas e que atendem às necessidades dos professores. E, nesse momento, será oferecido para todos que recebem pelo Fundeb. Então, a questão dos notebooks, de acordo com o posicionamento do Conselho, está ok. Bom, o outro assunto e o mais polêmico é a respeito das sobras, né? Eu cheguei, a vereadora Lourdinha estava falando sobre isso, e é um assunto realmente polêmico e que se faz necessário deixar algumas coisas claras aqui. Então, primeiro, senhor presidente, eu quero trazer uma explanação, porque a gente vê muito na imprensa, ou até mesmo entre os servidores, algumas dúvidas do uso dessa verba. Então, tem que ficar claro algumas coisas. Antes, o Fundeb, ele era dividido em duas partes, 60% e 40%. Com a lei do novo Fundeb, aprovada no ano passado, passou-se a dividir essa verba em 70% e 30%. 70% é o mínimo que se pode gastar com folha de pagamento, mas não é o máximo. Ou seja, os 70% gasta-se apenas com folha de pagamento. E os 30% gasta-se com folha de pagamento e pode-se comprar outros recursos, reformas, utilizar para a manutenção do ensino, certo? O que acontece? Acontece que, com a pandemia, a Lei 173, ela proíbe alguns, a Lei 173 proíbe alguns feitos, que seria reajuste salarial, contratações e outras coisas que pode configurar como benefício, certo? E, juntamente a isso, a arrecadação também aumentou. Então, hoje, nós estamos falando em 155 milhões, que hoje nós trabalhamos no Fundeb, certo? Passa que, com a falta de reajuste e a não contratação, esse dinheiro ele não foi gasto. E a lei do Fundeb diz
que obrigatoriamente deve ser gasto o mínimo de 70% com folha de pagamento. Então, hoje, nós temos uma sobra de 20% dos 70%. E isso configura 30 milhões de reais, que deveriam ter sido gastos no exercício de 2021. Então, até aqui, ok. A gente sabe que a Lei 173 atrapalhou. Mas, mesmo que nós tivéssemos reajuste a algumas contratações, acredito que não é apenas uma realidade de Franca, mas do Brasil inteiro, haveria sobras. A visão do Conselho do Fundeb não é de imediatismo. Nós acreditamos que uma verdadeira valorização é através do plano de carreira, salários adequados, reajustados e a aplicabilidade dessa verba para realmente ter a manutenção do ensino com qualidade. E a mesma coisa o Tribunal de Contas também pensa. Então, se vocês forem falar com o Tribunal de Contas, a visão deles também é essa. Valorização real e plano de carreira. Porém, a lei do Fundeb, ela prevê a bonificação. Não é uma questão excluída. Ela prevê a bonificação. E como nós estamos num cenário atípico no Brasil inteiro, vocês têm acompanhado todos esses pagamentos por aí. E por que Franca não falou nisso ainda? Daí, tem algumas coisas que as pessoas também têm dúvidas, que é o pagamento do Estado. O Estado, ele não tem um Tribunal de Contas para poder prestar contas. Os municípios, sim. Outra coisa que diferencia Franca de outra cidade é nós não termos uma lei de bonificação do município. O que acontece com várias cidades, que tem uma lei de bonificação e daria o trâmite para esse ano. Então, o que o Conselho fez? Em nome do Fundeb, conversei com o Alexandre no gabinete a respeito dessa verba, há um mês atrás. E, de acordo com a fala do Alexandre, ele tem uma insegurança jurídica, porém, que a intenção era o pagamento. Então, vejam, dos 70%, não é vontade política, é lei o rateio. Dos 30%, se ele quiser pagar, ele manda um projeto para essa casa e usa dos 30% para pagar os outros funcionários que são profissionais da educação. Que é um outro tema também, que nós devemos ressaltar que, com a lei do novo Fundeb e uma emenda que está tramitando no Senado e na Câmara, ele traz um novo entendimento do que é profissional da educação. Então, vejam, os que estão no 30% hoje pode passar a estar no 70%, de acordo com esse entendimento. Mas não é uma coisa que nós estamos falando que foi sancionada. E não sabemos também, quando for sancionada esse ano, se vai ser retroativo ou se vai valer para 2022. Bom, depois dessa fala com o Alexandre, eu tive uma ideia, juntamente ao Conselho, e convidamos o Tribunal de Contas para participar de uma reunião. Eu mandei para todos os vereadores, vocês receberam? Uma ata. Essa ata, ela é a nossa reunião, realizada com o Tribunal de Contas. Na ocasião, nós convidamos o Campanaro, a Neide. Na verdade, eu convidei o Alexandre e ele indicou o nome da Neide, do Campanaro e da Márcia, e do Augusto para participar dessa reunião. Então, tudo que eu ouvi, Campanaro ouviu, Neide ouviu, Márcia ouviu. E o Tribunal de Contas, como vocês sabem, eles não batem martelo, eles não se comprometem. Porém, eles indicam. E aí, como vocês devem ter lido na ata, o João, mais o Manuel, que foi os representantes do Tribunal de Contas, ele deixou claro da importância de se gastar esses 20% que está sobrando. Ele não fala assim, paga-se, mas ele indica que é possível. Então, num determinado momento, eu questionei bem claramente para eles. É possível fazer o rateio dessa verba? É possível. Nós colocamos um cenário para ele. Porque vocês sabem que na lei do Fundeb, nós podemos deferir 10% para ser gasto
até o 30 de abril do ano de 2022. E essa verba, ela não é referente a 2021. Ela pode ser empenhada, liquidada e executada como verba de 2022. E ela deve ser gasta no exercício de 2022 até 30 de abril, certo? Então, vejam. Só um minutinho, é a pergunta do Palamone, tá 10%, né? Isso, 10% pode ser deferido para o ano seguinte e gasto com o pessoal. Vejam bem, não pode ser gasto com outros gastos, apenas com pessoal, e pode ser gasto até 30 de abril. E aí, na ocasião, nós falamos, o que acontece com o gestor se ele manter esse dinheiro na conta? O Tribunal de Contas responde que, de acordo com o cenário da pandemia, eles vão analisar as contas por uma outra esfera. Ele até usa o termos que vai medir com outra régua, que eles teriam compreensão sobre a realidade de aumento de arrecadação e o não gasto. Então, eles indicaram e deram os caminhos, que isso é possível. Se o Alexandre quiser, ele pode manter 10% na conta, e quando o Tribunal de Contas for analisar, ele deixou claro que eles consideram o posicionamento do Conselho, que eles não vão ficar mexendo em notas, mas quem é que tem essa função é o Conselho, e que ele vai ouvir e ver o posicionamento do Conselho. Ele também diz que Franca tem uma boa reputação na prestação de contas, e que isso é um aval para que essa análise desse dinheiro na conta seja vista com bons olhos, porque o prefeito ele não quer gastar com qualquer coisa. Então, o Tribunal de Contas vê isso como uma boa aplicabilidade. Então, suponhamos que deixamos lá 10% na conta para ser utilizado no exercício de 2022. Será julgado por tribunal esse não gasto. Mas com os outros 10%, é possível fazer o rateio. Você me dá uma partezinha? Sim. Eu quero fazer uma consideração. Nos 30%, não precisaria aguardar a aprovação que o Senado está fazendo para fazer a utilização, porque nos 30% você pode, além de folha de pagamento com os profissionais da educação no entendimento de hoje, mas além disso, pode inclusive colocar lá os outros profissionais que assessoram ali o administrativo, nos 30%. Não é isso? Só que isso é assim, como nós estamos falando. Para nós, profissionais da educação, é todo mundo que está envolvido na escola. Mas hoje a lei do Fundeb... Não, é justamente aí que eu quero chegar. Hoje a lei fala o seguinte, que 70% tem que ser gasto somente com quem tem formação específica em educação. Isso. Uhum. Nos 30%, que também pode gastar com o pessoal, aí pode incluir os outros funcionários. Sim. Pode, não pode? Sim, já estão. E aí que a roda pega, porque o projeto de lei está retirando justamente da parte de pessoal que poderia ajudar esse pessoal. Outra coisa, que depois, na hora de discutir o projeto, tem dois riscos que se correm com relação à legalidade. O primeiro é não cumprir a 173. O segundo é não cumprir os 25%. Então, o prefeito está numa situação difícil. Você falou que o Tribunal de Contas do Estado não vê as contas do governador, mas tem o Tribunal de Contas da União, tem outros que faz, e a 173 vale para o Alexandre e vale para o Dória, vale para qualquer um. Aí é uma questão de opção política, de saber aonde que ele vai arriscar. E se eu fosse ele, a justificativa de ter aumentado 10% com o pessoal, de ter aumentado a arrecadação, aumentado o recurso, ele tem condição técnico-jurídica para explicar o repasse para os servidores. Justamente. Para todo mundo. Aí é uma questão de optar. Agora, o tribunal tem feito alertas com relação aos gastos de educação. O fato de o tribunal ter participado da reunião e ter dado alguns toques,
necessariamente não significa que ele não vá avaliar da forma que a lei determina. E ele vai mandar parecer, que aí a Câmara que vai analisar o parecer do tribunal, ele vai mandar o parecer falando, ó, não gastou o dinheiro. E aí? Então, são duas questões extremamente graves aí que precisam ser analisadas. Precisa ver qual que é a menos grave. Eu acredito que o Departamento Jurídico do Governo do Estado deve contar com grandes profissionais, porque o Estado de São Paulo hoje é referência em questão, inclusive, de educação, deve ter os melhores técnicos jurídicos do Estado, está lá. É difícil, inclusive, passar num concurso daquilo. Eu acho que devia, por analogia, ver o que o Estado fez e fazer aqui, para se justificar. Assim, a conclusão, gente, é justamente essa. Eu me estendi na explanação, porque a gente escuta muitos desentendimentos a respeito dessa verba. Então, por isso que eu quis fazer essa explanação. Mas o nosso posicionamento é justamente esse. Se não cumpre a Lei 173, é penalizado. Se não cumpre a lei do Fundeb, também. Mas nós temos a Lei 173 com término no dia 31 de dezembro. Nós podemos muito bem mandar um projeto-lei e atualizar e fazer com que aconteça esse rateio. Mesmo porque, agora, algumas reflexões. Vejam, tudo que é interesse da Secretaria da Educação chega aqui em regime de urgência, sem passar pelos conselhos, sem ser consultados. E quando é do interesse da classe, não se chega em regime de urgência. Faz-se de conta que não acontece. Então, nós não vamos desviar o nosso foco devido a esses inúmeros projetos que está tramitando. O nosso foco, nós temos que falar, é sobre essa bonificação, que pode acontecer em janeiro de 2021. Então, eu gostaria que vocês, além dos vereadores que eu já vi se pronunciando, a Lourdinha eu escutei um pouco quando eu cheguei, eu vi o questionamento do Daniel Bassi, gostaria que todos vocês se empenhassem nisso e que cobrasse do gestor esse gasto com a bonificação. Não é a valorização que sonhamos, né? Nós ainda estamos lutando aí com o plano de carreira, com a adequação salarial, mas tudo que nós passamos na pandemia, acho que a Lourdinha citou isso. Por mim, o bônus seria para todos os funcionários públicos, mas a lei é da educação. A lei é da educação e nós precisamos de aplicá-la. Então, eu gostaria que vocês empenhassem para poder sugerir ao Alexandre que vocês votem um projeto para que pague-se o bônus para todos os profissionais da educação. Certo? Alguma dúvida a respeito da questão? Eu gostaria muito que vocês lessem a ata e até mesmo a questão jurídica, que aí fica mais fácil. Certo? É isso. Muito obrigada. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, quero agradecer a presença da Andréia Braguin e passo a palavra ao Daniel Bassi. Não, André. Te parabenizar aí por você estar à frente dessa luta aí dos professores da rede municipal. E queria te perguntar o seguinte: esse enquadramento não seria o mesmo do governador João Dória? Ele agora passou recentemente uma lei na Assembleia Legislativa. Não pode usar os mesmos argumentos para a gente enquadrar isso, passar uma lei na Câmara Municipal e aprovar esse abono para os professores? Então, a justificativa é justamente o que o Gilson falou. Nós temos justificativas, que era o impedimento da lei, o aumento da arrecadação, um planejamento que a secretária coloca de contratação. Então, se você justificar, baseado nas mesmas justificativas do Estado e além das ações do município, porque a Márcia traz um planejamento de 2022, com contratações, com a possibilidade do plano de carreira, tudo isso justifica o não uso e o bom, como que se diz, a legitimidade do pagamento do bônus. Eu acredito que sim, podemos consultar, né, o que ele consta nesse projeto que foi aprovado na Câmara e podemos usar o que for de argumento para poder garantir esse pagamento.
Andréia, bom dia, prazer te receber aqui. Parabéns pela sua atuação e pelo conhecimento que você tem. Obrigado por você estar vindo aqui esclarecer. Eu queria, sim, que você deixasse mais claro quem legalmente tem direito hoje, tá, de estar recebendo esse abono. Porque, às vezes, eu fui procurada várias vezes, quer dizer, por alguns servidores da educação. Lourdinha, eles estão querendo pagar só para professor. Lourdinha, por que eu não entro? Lourdinha, não deixa. Então, assim, para que não fique dúvida de quem realmente tem direito a esse abono, para a gente poder estar respondendo também para as pessoas. Vejam, num cenário comum, os 70% é obrigatoriamente dividido para os profissionais que estão dentro dos 70%. Que, para vocês entenderem hoje, a grande maioria são professores e equipe gestora. O que é equipe gestora? Coordenador, orientador, diretor, pedagogo. Então, basicamente, os 70%, ele é pago para esses profissionais que estão ligados diretamente. Então, num cenário comum, é obrigatoriamente quem recebe pelos 70%. Dos 30% é vontade política. Então, veja, se for pago o bônus dos 70%, ele vai ser rateado em partes iguais para todos os 1.271 profissionais que estão dentro dos 70%. Ah, mas e a merendeira? O inspetor, o administrativo? Pode-se criar uma lei utilizando a verba dos 30%, ou até mesmo dos 25%, e também executar esse pagamento, que seria muito justo. Só que, obrigatoriamente, os 70% é só os profissionais que se adequam ali nessa formação. Então, veja, Lourdinha, os 70%, no cenário, é obrigatório. Os 30%, ele pode mandar um projeto-lei, como já foi feito em outras gestões. Lembra que pagou 2.000 para todo mundo? Então, ele vem aqui e oficializa isso. De acordo com o Alexandre, ele diz que, na reforma do novo estatuto, já vai prever critérios de bonificação para não acontecer todas essas dúvidas. Então, todo mundo vai saber que vai ficar claro, só que nós não temos conhecimento ainda desse texto. Então, nós estamos falando de 2021, o cenário é esse. Paga-se os 70% e pelos 30% também ele pode fazer um projeto e adequar. Andréia, obrigada. Na hora que você falou para a Lourdinha, respondendo, primeiro, bom dia. Peço desculpa que eu estava falando com o pessoal do conselho, eu não tinha visto que você já tinha chegado. Dos 70%, você não mencionou professores. Os professores se enquadram nos 70% ou nos 30%? Os professores, 70%. Então, os professores, nos 70%, junto com o diretor, eles é pago diretamente, independente da lei 173, eles vão receber o rateio. É o que eu acabei de falar. A lei 173, ela traz uma insegurança jurídica. Sim. Mas, terminando essa lei 31 de dezembro, nós estamos falando de executar essa sobra em 2022. Tá, então, a sobra, somente a sobra, que terá que fazer um projeto e passar pela Casa de Leis. Sim, a sobra, e caso ele tenha interesse, que foi a pergunta da Lourdinha, de pagar também aqueles outros funcionários que se enquadram no 30%. E quando eu fiz a pergunta para a doutora Maria Fernanda, é justamente assim, esses 4 milhões que está em questionamento hoje, que é para a plataforma digital, em termos em reais, né, no caso milhões aqui, o que ele afeta no valor dessa sobra? Você tem esse número para passar? Olha, a verba é para 2022. Os 30%, hoje, o Augusto trouxe para nós o número, foram gastos 23%, certo? Dos 70% foram gastos 50%, dos 30%, 23%. Esse projeto da plataforma, ela não é com verba de 2021. O que ele está pedindo é uma dotação para fazer a licitação que vai ser executada com verba de 2022. Então, tecnicamente, não tira
a possibilidade de se usar essa sobra dos 30, caso tenha um pagamento para esses outros funcionários que estão ali. Agora você chegou onde eu queria ouvir. Era exatamente isso. Então, quer dizer, que da sobra de 2021, esse valor não afeta nada, porque ele está fazendo uma programação para 2022. Isso. A plataforma, o nosso posicionamento é sobre não termos sido consultados e nem discutido, e o fato de que consideramos um valor, um investimento muito alto, sem saber da eficácia. Por isso, nós sugerimos não passar ainda para que haja a licitação, para ver se muda o formato para um projeto piloto. Essa é a nossa sugestão. Obrigado, Andréia. Uma parte, Andréia. Sim. Inclusive, na sessão passada, né, quando entrou o projeto lá dos notebooks, que o projeto veio em 12 milhões, que eu fui para a tribuna, pedi o adiamento, porque nós não estávamos entendendo que estava entrando uns terrenos, né, que não daria 3 milhões, que o projeto era de 5 milhões e meio dos terrenos. Até eu citei, porque na época que teve a bonificação, foi na época do Sidney Rocha, eu era servidor público. Mas aí recebeu todo o servidor, não foi só o da educação. Nesses 30%, todo servidor pode receber? Não. Apenas profissionais da educação. Quando você fala todos os servidores, você fala de outras secretarias? Isto. Não. Dinheiro do Fundeb é para educação. Não se pode pagar nenhum outro profissional que não seja da educação. Entendi. Bom, pessoal, não sei se já foi feita a votação também. Eu só gostaria de deixar o meu posicionamento também a respeito do projeto dos diretores. Eu sou uma pessoa que compartilho com o parecer jurídico dessa casa, com a UDECIF, com o CME, com o Observatório e demais pareceres. Assim, foi uma estranheza muito grande, um desafio falar aqui com vocês, já que um projeto que mostra uma inconstitucionalidade clara, e nós tivemos assinaturas de pareceres que, inclusive, foram ignorados, né? Vereadores ignoraram a própria assinatura. Então, foi um projeto incompreensível, essa votação de vocês, e não sei se vocês já votaram, mas gostaria que vocês ficassem alerta, porque nós, dos conselhos, precisamos mudar de assunto. Eu sou uma pessoa que sou a favor do processo misto, porém, da forma que está sendo apresentado, nós temos que passar para frente. Se diz concurso público, então que seja, e a gente muda o assunto, porque aí nós vamos ter tempo de pensar no plano de carreira e outros projetos da educação. Só gostaria de deixar esse parecer a respeito do projeto dos diretores. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço a abertura, viu, senhor presidente? Agradeço os vereadores que tiveram a iniciativa de trazer esse assunto em pauta, e eu estou à disposição. Caso queiram discutir melhor esse assunto, é só convidar o conselho que nós estaremos aqui. Certo? Obrigado. Agradecemos a sua presença.